Liberalismo pode ser definido como um conjunto de princípios e teorias políticas que apresenta como ponto principal a defesa da liberdade política e econômica. Neste sentido, os liberais são contrários ao forte controle do Estado na economia e na vida das pessoas. O pensamento liberal teve sua origem no século XVII, através dos Trabalhadores sobre Política, publicados pelo filósofo inglês John Locke. Já no século XVIII, o liberalismo econômico ganhou força com as ideias defendidas pelo filósofo e economista escocês Adam Smith. Podemos citar como princípios básicos do liberalismo a defesa da propriedade privada, liberdade econômica, mínima participação do Estado nos assuntos econômicos da nação, igualdade perante a lei. Na década de 1970 surgiu o neoliberalismo, que é a aplicação dos princípios liberais numa realidade econômica pautada pela globalização e por novos paradigmas do capitalismo. Podemos definir o neoliberalismo como um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que defende a não participação do Estado na economia. De acordo com esta doutrina, deve haver total liberdade de comércio, ou seja, o livre mercado, pois este princípio garante o crescimento econômico e o desenvolvimento social de um país. Surgiu na década de 1970, através da escola monetarista do economista Milton Friedman, como uma solução para a crise que atingiu a economia mundial em 1973, provocada pelo aumento excessivo no preço do petróleo. Características do neoliberalismo: mínima participação estatal nos rumos da economia de um país, pouca intervenção do governo no mercado de trabalho, política de privatização de empresas estatais, abertura da economia para a entrada de multinacionais, adoção de medidas contra o protecionismo econômico. Pontos positivos: os defensores do neoliberalismo acreditam que esse sistema é capaz de proporcionar o desenvolvimento econômico e social de um país. Dentre os governos que adotaram políticas econômicas neoliberais nos últimos anos no Brasil estão Fernando Collor de Mello, entre 1990 e 1992, e Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 2003. Neoliberalismo no Brasil foi uma política econômica que incentivou privatizações. No governo de Fernando Collor, no início da década de 90, os produtos importados passaram a invadir o mercado brasileiro, com a redução dos impostos de importação. A oferta de produtos cresceu e os preços de algumas mercadorias caíram ou se estabilizaram. Ao mesmo tempo, o governo passou a incentivar os investimentos externos no Brasil mediante incentivos fiscais e privatização das empresas estatais. Já no governo de Fernando Henrique Cardoso, o processo acelerado de abertura econômica, mais intenso, fez com que muitas empresas não conseguissem se adaptar às novas regras de mercado, levando-as à falência ou a vender seu patrimônio. Muitas multinacionais compraram essas empresas nacionais ou associaram-se a elas. Em apenas uma década, as multinacionais mais que dobraram sua participação na economia brasileira. Com o governo de Lula, não mudou a orientação da política econômica do governo que o antecedeu. No capitalismo atual, grandes empresas do mundo passaram a oferecer fortes benefícios a seus empregados, antecipando a ação de sindicatos e governos. Benefícios tais como redução da jornada de trabalho, participação nos lucros, ganhos por produtividade, salários acima da média do mercado, promoção à inovação, jornada de trabalho flexível. Esse capitalismo é um sistema econômico
em que os meios de produção são regidos pela propriedade privada. Os capitalistas são os donos das fábricas, lojas, comércios, etc. Quem sustenta esse sistema é a classe trabalhadora, que, segundo Karl Marx, sempre é antagônica aos capitalistas.